edição, o que foi atualizado? Que realmente esses programas, eles têm bastante evidência de funcionar, inclusive a longo prazo. Então, fez o programa hoje, se testou um ano depois, tem alguns programas que mostraram tá prevenindo o uso de drogas. E, de novo, reforçaram a evidência que só a informação não funciona. Então, só falar efeitos do uso de álcool, efeitos negativos, não funciona. E uma coisa interessante, né, principalmente para a gente, enfim, que trabalha com, né, a gente estava falando no início do ProERT, né, então nessa edição foi excluído um item que antes gerava muita polêmica, que antes se dizia que utilizar policiais não estava ligado a efeitos positivos, mas na segunda edição isso saiu. Então já se mostrou que isso não importa, assim, que pode ser utilizado policiais na aplicação de programas de prevenção e que isso pode vir a ter sucesso na prevenção ao uso de drogas. Falar rapidamente, então, da questão da política e cultura escolar, que a gente não dá muita bola, mas é um item bem interessante, assim, apesar de não ter muito estudo que evidencia, tanto estudo que evidencia sucesso, mas é a questão da gente poder ter normas na escola, de um modo geral, mas aqui a gente está falando especificamente sobre a questão do uso, né? Então, por exemplo, ter claro, né, que se na escola não pode se portar álcool, não pode se usar, fumar, enfim, droga, não pode fumar, coisas desse tipo. E que as abordagens, e que tipo de abordagem e mecanismo vai se ter para se lidar com isso, caso isso venha ocorrer. Então, já ter previamente organizado e todos naquela escola estarem cientes daquela política e daquela cultura. Mas, é claro, tem que ter sempre em mente que a ideia não é só utilizar métodos punitivos, assim. Então, encontrou o menino fumando, foi expulso. Né? Isso não é indicado. Tem outras formas de lidar com essa situação. Uma coisa que não funciona é fazer testes aleatórios de drogas. Então, tem alguns estudos que mostram que isso também não serve. No dia tal, então todo mundo vai ser testado. Isso não está ligado a evidências de sucesso. Na segunda edição, mostrou-se que para a política de tabaco pode ter um pouco de controvérsia em relação a esse tema, né? Mas a questão é que realmente tem poucos estudos que avaliaram a efetividade desse tipo de política na escola. Mas tem alguma evidência de mostrar que se tu escreve, por exemplo, formalmente, escrito, por exemplo, as normas da escola, quando um aluno entra, os pais assinam, o aluno assina, isso pode ter um impacto interessante. Eu vou seguir adiante para a gente conseguir vencer no nosso tempo. Um outro grupo de intervenções que também foi destacada aqui nesse manual é a abordagem das vulnerabilidades psicológicas individuais. Então, é uma intervenção já indicada, né? Ou seja, ela é feita por um grupo de pessoas que já está com problemas. Então, que é uma coisa que também, infelizmente, não é feito muito, que é tentar identificar as pessoas que já estão com algum problema, tanto psíquico, psiquiátrico, quanto de uso de drogas, e poder, enfim, fornecer algum tipo de atendimento para essas pessoas. Um outro grupo de atividades também que tem ainda menos evidência de sucesso é a mentoria, que é, na verdade, ter algum tipo de professor, treinador ou líder da comunidade que fique responsável por algum tipo de, pelo um adolescente, né? Então, um adolescente ter algum adulto, né, responsável por ele que possa cuidar dele de forma a reduzir os fatores de risco para o uso de drogas e violência. Mas a gente não tem muitos resultados de eficácia ligados a essa intervenção. Aí, chegando já no final do nosso manual, falando então agora das intervenções que são indicadas para a adolescência, propriamente dita, e vida adulta. Então, o que a gente começa a ver é que a partir do momento que as crianças começam a crescer, as intervenções que são mais aplicadas para pais ou, enfim, contexto mais micro, acaba não sendo tão interessante, e sim começam a surgir contextos mais amplos, como o trabalho, os setores da saúde, os locais de entretenimento, a comunidade.
porque os ambientes de circulação começam a se ampliar, né? E aqui as mesmas evidências que a gente viu para intervenções na pré-adolescência, como aquelas atividades, né, na escola, também podem se aplicar aqui na adolescência. Mas o que aparece com grande destaque nessa faixa etária, tanto da adolescência quanto da vida adulta, são as políticas do tabaco e álcool. Então, vocês veem que a primeira das intervenções, digamos que tem um grau de evidência excelente, ou seja, 5 estrelinhas. Então, esse tema é espinhoso para a gente, principalmente no que se refere a políticas de álcool, é o que mostra que tem mais eficácia, mais eficiência de sucesso em prevenir o uso de drogas, principalmente nessa faixa etária da adolescência e vida adulta. Mas tem uma série de outras intervenções também que podem trazer algum tipo de resultado. Eu vou passar rapidamente sobre elas e vamos focar um pouquinho mais na política de tabaco e álcool. Então, nessa faixa etária é indicado que se aplique intervenção breve, então, tanto para pessoas que já estejam em algum comportamento de risco, quanto que já estejam com algum problema realmente relacionado com o uso de drogas. Internacionalmente tem um grau de sucesso alto, então são sessões que geralmente duram de 5 a 15 minutos, que pode ser feito tanto no sistema básico de saúde quanto, né, em escolas. Elas têm mostrado evidência de prevenção no uso de drogas. Programas em ambiente do trabalho, a gente acaba tendo pouco estudo sobre isso, mas são locais interessantes de poder trabalhar com a prevenção ao uso de drogas, né? Mas tem alguns detalhes específicos, é importante que seja envolvida todas as partes da empresa, né? Então não adianta fazer para um grupo específico, desde a alta gerência até todos os empregados têm que estar envolvidos nesse programa de prevenção. É legal que se trabalhe comportamentos saudáveis de uma forma geral, o que de alguma forma isso já é trabalhado às vezes em algumas empresas, mas o álcool às vezes e drogas ficam um pouco de fora, então incluir o uso de drogas nessas intervenções preventivas de comportamentos saudáveis de uma forma geral. É importante que não se tenham, de novo, atitudes de caráter punitivo unicamente, e fazer testes também relacionados, testar os funcionários se eles usam drogas e álcool, só se fizer parte de um programa mais abrangente. Isso, como uma iniciativa única, não é encorajado. E aí vem a questão das políticas, né, do tabaco e álcool, que é o que o manual nos mostra que tem mais alto grau de eficiência na prevenção ao uso de drogas. E o que a gente vê na prática, quem trabalha com isso sabe que o quanto isso é importante de ser encarado, apesar das suas dificuldades. Porque muitas intervenções que a gente faz de uma forma isolada, às vezes esbarram nessa questão da necessidade de um ambiente mais preventivo, né, do uso de drogas e álcool, especificamente. Então, o que seriam essas políticas que estão mais associados a resultados positivos preventivos? Aumento do preço, então, do álcool e do tabaco por meio da taxação, aumento da idade mínima. Então, a gente tem, obviamente, uma idade mínima para consumo de álcool no Brasil, mas que se possa fazer valer, de fato, essa legislação, né? O que a gente sabe hoje em dia é que isso não é válido, né? Ainda mais agora em épocas de compras delivery e afins, isso, né, não acaba ficando bem aquém do que deveria. A proibição, né, da venda, então, de menores e a aplicação dessa legislação, e a questão da propaganda também, que é outra luta antiga, né, de poder legislar de uma forma mais adequada as propagandas em relação ao uso de álcool. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que a gente venceu muitas barreiras relacionadas à questão do cigarro. Então, hoje em dia, o Brasil é como a gente fala, um case, né, de sucesso em relação a todas as medidas e políticas que adotou de
combate ao fumo, mas em relação ao álcool, ela é exatamente o oposto. É um caso de insucesso, né? Porque tem uma legislação muito fraca, muito pouco aplicada. Então, o que a ONU, esse manual nos trouxe são guidelines, né? São manuais que a gente deve seguir, né? Esse relacionado ao cigarro, que é o M-Power, o Brasil atende todas as orientações, e o relacionado ao álcool fica bem aquém, como a gente já falou. Uma outra atividade que funciona nessa faixa etária são iniciativas com multicomponentes, o que tende a funcionar super bem, mas que é muito difícil de avaliar, porque são atividades que são desenvolvidas na comunidade, escola, família, mídia, um conjunto de atividades que são desenvolvidas naquela sociedade específica, que todas conversam entre si para a questão da prevenção. E, por fim, a questão das campanhas de sensibilização na mídia, que às vezes acaba sendo um recurso utilizado, né, para tentar prevenir o uso de drogas de uma forma geral, mas que, infelizmente, tem baixa evidência de efetividade, apesar de, às vezes, ser a única intervenção que os governantes acabam utilizando para tentar impactar o uso de álcool, porque tem como potencial atingir um grande número de pessoas. O que a gente sabe sobre esse tipo de intervenção? Que é importante identificar, então, com precisão, quem é o público-alvo da campanha. Então, não adianta fazer uma campanha para pré-adolescentes e adultos e crianças, tudo ao mesmo tempo, porque cada um vai ter um objetivo. É importante que as mensagens que vão ser transmitidas sejam, né, feitas por pesquisas, assim, baseadas em pesquisas prévias, o que de fato funciona. Tem que tentar que essas campanhas estejam conectadas com outros programas de prevenção, então não ser uma ação isolada, né? E que elas possam ser avaliadas também, né? Então, que esse efeito possa ser medido. E, de novo, o que tem mais efeito de sucesso é quando essas campanhas são focadas nos pais. E quando elas tentam mudar aquilo que a gente falou que são as normas, as crenças normativas, as normas culturais relacionadas a alguma questão vinculadas à prevenção. Então, por exemplo, a questão de não utilizar álcool por menores de idade. Esse tipo de crença, né, que hoje em dia a gente tem, assim, de que talvez tudo bem, né? Esse tipo de crença, por exemplo, poderia ser foco de uma campanha de sensibilização na mídia. E aí, por outro lado, o que não funcionaria? Campanhas de sensibilização que são mal concebidas, feitas com poucos recursos, acabam podendo estar piorando a situação. E as atualizações mostraram isso, assim, que ainda é muito contraditório o impacto dessas campanhas de mídia, e algumas encontraram alguma evidência positiva quando a campanha é feita especificamente para o cigarro, associados a outros comportamentos de prevenção. E ainda mais um item que eu acho que até a Cláudia vai falar um pouco mais amanhã, ou depois de amanhã, não me lembro da palestra dela, desculpa, a Cláudia Carlini, vai falar um pouquinho sobre a questão de intervenções em espaços de entretenimento. Então, por exemplo, intervenções em bares, em baladas, né? O nosso grupo de pesquisa tem um braço forte também, assim, de pesquisa nessa área, e a Cláudia participou já de várias intervenções nesse sentido, de tentar atuar em bares e baladas na prevenção. Então, o que se indica nessa área? Que se possa treinar funcionários para, por exemplo, lidar com clientes intoxicados, não vender bebida alcoólica para quem já está, né, intoxicado, saber como que eles podem lidar com essas situações, enfim, uma série de possibilidades, mas que também, de novo, na nossa realidade é de difícil implementação devido à cultura que a gente tem relacionada ao uso de álcool e o ganho financeiro que ele acaba gerando para os estabelecimentos. Apesar de que é importante destacar, tem muitos estudos que mostram que quando se aplicam essas intervenções, não necessariamente se diminui o
os gastos, os rendimentos dos locais. Porque às vezes tem algumas pessoas que acabam procurando esses locais por ter um ambiente mais tranquilo para se estar, né? Onde as pessoas não estão bêbadas, agressivas, enfim. Todas essas coisas que vêm junto com o uso excessivo de álcool. E aí, de novo, a segunda edição veio para aumentar a eficácia dessas intervenções. E agora fazendo um resumão, assim, né, do que a gente falou até agora, que foi bastante coisa, né? Depois também a gente vai poder conversar para tentar esclarecer se ficaram dúvidas ou mal entendidas. Mas a ideia é que no ambiente da escola, por exemplo, o que mais funciona é desde a meia infância, então da segunda infância até a adolescência, trabalhar com habilidades sociais e pessoais. Então aquilo que a gente falou, habilidades de vida, tomada de decisão, crenças, habilidades cognitivas, enfim. Isso é o que funciona no ambiente escolar. No ambiente familiar, a questão do treinamento de habilidades parentais. E na comunidade, políticas, então, sobre álcool e tabaco. Então, agora, minha ideia era essa, quero ver quais perguntas que vocês têm, para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente saber, então, que práticas que vocês têm, que vocês... A minha ideia era propor isso, né? Pensar que a gente pode aprimorar, de maneira que eu possa iniciar alguma prevenção baseada nesses dados de evidência, enfim. Era isso. Maravilha. Muito obrigado, viu, doutora Juliana? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pergunte. Quando a gente fala de pré-adolescência, meia infância, nós estamos falando de quantos anos? Então, a meia infância, a segunda infância é definida de 6 a 8 anos. E a pré-adolescência seria de 9, né? Tem algumas nomenclaturas que colocam a adolescência começando aos 10 anos, mas outras começam aos 12. Então, seria essa faixa, assim, de Na média 9 a 12 anos. Porque você destacou muito, né, um pouco dos programas. Sim. Essa pré-adolescência, meia-adolescência, para só depois a gente conseguir falar um pouco de drogas, né? Acho que vale ressaltar para todo mundo aqui, um dos destaques para os programas baseados em evidências científicas, eles normalmente seguem 3 eixos, né? Então, são as habilidades de vida, as crenças normativas e as informações sobre as drogas. E acho que uma das coisas que eu tive essa sensação aqui na sua aula hoje é a importância de destacar os outros dois, né? Das habilidades de vida e das crenças normativas e deixar essas informações sobre drogas mais para frente, para outra faixa etária, né? Exato. Eu acho que é bem importante destacar isso, assim, porque muitas vezes quando a gente pensa em prevenção às drogas, a gente já quer direto tocar no tema droga, né? Falar sobre isso. E em algumas faixas etárias isso não é recomendado. E mesmo na faixa etária que é recomendado, que é a pré-adolescência, não é a intervenção prioritária, né? Existem outros tipos de abordagem que a gente também tem que ter para que, de fato, o adolescente tenha condições, não é só a informação que vai fazer com que ele consiga lidar de uma forma mais adequada com a exposição às drogas que vão surgir a partir da pré-adolescência. E aí, nesse sentido, nós temos uma participante aqui, a Diana, e ela faz uma pergunta que é: como contestar... Espera aí que agora eu me perdi, que o Derek mandou um textão aqui. Como contestar quando o sujeito diz que conhece pessoas que usaram e não aconteceu nada, que não tem nenhum efeito, né? Uhum. Então, isso que a gente falou, assim, da importância de ter pessoas com experiência para lidar com essas situações, porque realmente, de uma forma fácil, essa turma pode seguir para um caminho de que, então, tudo bem, né? Usar que não vai ter nenhuma consequência. Então, é importante a gente falar que, enfim, são pessoas isoladas, né? A gente não conhece de quem que ele está falando, mas que o que a gente sabe é que existem, sim,
né, consequências que podem se ter negativas do uso, né, a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. E aí, o que acontece é que é importante a gente focar sempre, quando a gente está falando com o adolescente, em consequências a curto prazo, porque aí sim eles vão ter pessoas próximas deles que vão ter vivenciado isso. E aí pode se estimular um diálogo, porque pode surgir que outro na turma diga, ah, não, mas isso eu conheço, aconteceu comigo, aconteceu com o fulano, aconteceu com o ciclano. E aí já tem uma outra opinião que pode ser diferente dessa que foi colocada inicialmente. Eu acho que isso também quando a gente fala de crenças normativas, né, que essa pode ter atrelado a uma dessas crenças, a importância da gente conseguir trazer dados de realidade e evidências para contestar isso, né? Então, acho que esse é um desafio nosso, assim, lidar com criança e adolescente é sempre imprevisível, né? Então, a importância da gente estar preparado, acho que por isso dos destaques, né, de todos os slides, a importância de dizer dos profissionais que precisam estar bem preparados, bem capacitados, informados sobre o assunto, porque esse tipo de informação os adolescentes trazem mesmo e a gente tem que estar preparado para essas imprevisibilidades. Ela também pergunta um pouco sobre essa segunda edição, como acessar, eu vou mandar o link aqui. Então, no site da UNODC, infelizmente a segunda edição, posso estar errado, mas não está traduzida ainda. Ela também pergunta sobre as diretrizes do NAIDA, e aí eu queria dizer, a gente lá no site do prevenirsempre.com, nós temos uma tradução, um e-book, então, dessa publicação do NAIDA, que é diferente do que a gente está dizendo aqui sobre a UNODC. Então, o NAIDA é o check-up familiar, e aqui a UNODC são coisas distintas. O Derek fala um pouco dessa dificuldade, né, da imagem do policial e as questões dessa relação do policial com a população da periferia. Então, ter essa imagem, como desconstruir um pouco isso, né? Principalmente a gente tem um programa forte no Brasil, né? O ProERD, que é lecionado por policiais. Então, eu não sei se você tem alguma contribuição, Ju, nesse sentido, né? De como fazer para desmistificar a imagem do policial, isso? Ou como... que tipo de influência que isso tem, né, num programa, né? Então, se você tem uma relação muito ruim com o policial e, de repente, ele está lá no ProERD, né, dizendo para você, tendo uma relação... Eu não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de participar de alguma formação do ProERD, assim, é um momento de vínculo, né? Muitas formações são emocionantes. Então, um pouco acho que dessa dicotomia, né? Sim. Do policial que por hora é violento e do policial que por hora é muito afetivo, atencioso, presente. Sim. A gente não tem assim nenhum estudo que consiga trazer essa informação de uma forma assim bem científica, assim, né? Se o policial como que ele impacta na prevenção, né? Como eu disse, o que essa nova atualização do manual trouxe é que não impacta de um modo negativo, né, os estudos que a gente tem internacionais. O fato de o policial estar lá fardado fazendo a prevenção do uso de drogas não traz nenhum impacto negativo. O que a gente vê no Brasil, assim, a gente está inclusive conduzindo um estudo que vai avaliar o efeito do ProERD no estado de São Paulo. Então, a gente vai poder em breve ter dados mais precisos para falar sobre isso, mas de uma forma assim empírica, o que a gente vê é que existe todo esse processo, né, de construção dessa relação de confiança, né, entre os adolescentes e o policial ou a pessoa que está implementando, né, o programa. Por isso, acho que muitos programas também são aplicados pelo próprio professor dos alunos, né, porque já tem uma relação, de alguma forma, estabelecida de confiança. Então, acho que quem chega de fora tem esse desafio, assim, né, de nas primeiras aulas poder estabelecer essa relação de confiança para se falar de um tema tão difícil e de um tema sensível, porque, enfim, é um tema proibido, né? A gente, quando vai aplicar os questionários de avaliação dos programas nas escolas,
a gente vê que muitos falam, mas vocês vão falar com meu pai? Mas o diretor vai ficar sabendo, né? Eles se preocupam muito do impacto que vai ter as informações sobre o uso de drogas, né? E comportamentos violentos, que a gente também avalia. Então, realmente é importante esse primeiro movimento de gerar confiança, né? E eu acredito que os policiais ainda têm esse extra, assim, né? De qualquer outra pessoa que aplica, de gerar confiança de uma imagem que já tem ideias pré-concebidas, né? De como que ela é. Mas eu acho que é isso que tu disse, eu acho que esse é todo o trabalho, né, que o ProERD faz de uma forma tão interessante, né? Capacitar esses policiais de uma forma tão intensa, né? Todo o treinamento que eles têm, bem longo, né? Que é bem maior do que muitos. A gente vê treinamentos de professores que aplicam programas de prevenção, é bem mais intenso, né? Mas o ProERD, então, acho que exatamente para lidar com tudo isso, né? Agora, o Felipe também está perguntando se existe alguma publicação, algum trabalho que fala um pouco do uso problemático para os jovens adultos, né? Então, esses jovens que estão chegando na universidade, se você tem informação de alguma publicação, algum estudo para essa população específica. Sim. Os estudos americanos falam muito disso, né? Porque eles têm uma característica muito específica, né? Que os jovens, eles saem das suas casas, né? Na época da universidade. Então, tem muitos estudos falando sobre isso, estudos americanos. E brasileiros também tem alguns que falam da questão do consumo excessivo, principalmente de álcool, né, nas universidades, e dos prejuízos relacionados com isso. Sim, eu posso, se tiver interesse, ele pode escrever para a gente no site lá do Previne, a gente pode enviar para ele alguns artigos. Ótimo. Uma outra pergunta é o seguinte. A Kátia está dizendo assim, que ela costuma dar palestras para gestantes carentes. Se tem alguma dica, assim, alguma informação, alguma evidência para sensibilizar essas gestantes, né, aos malefícios com relação ao desenvolvimento do bebê. E se você tem alguma sugestão de abordagem. Então, que bacana esse trabalho. Deixa eu fazer uma intervenção antes. Se você puder parar o compartilhamento da sua tela. Boa, para a gente ficar com a tela inteira, né? Aí, como a gente está gravando, isso. Foi? Foi. Não, então, bem pertinente o que ela falou, a gente tinha conversado sobre isso, né, no início, ali naquelas intervenções que são indicadas para a primeira infância, e realmente é um trabalho árduo, assim, porque não sei se ela chega já a atender gestantes de risco, assim, né, que já estão fazendo algum tipo de consumo, mas o que eu posso dizer, assim, a ideia é realmente tentar fazer de alguma forma alguma atividade que possa ser mais regular, então que ela pudesse acompanhar, se possível, essas gestantes por um período um pouco maior de tempo, não uma atividade isolada, que pudesse de alguma forma já começar a trabalhar, como a gente falou, né, as habilidades parentais, então como que ela vai poder fazer para lidar com essa criança quando ela vier, e a questão do uso de drogas, tentar trazer informações sobre o assunto, né? Então, trazer realmente evidências, enfim, estudos que mostrem os comprometimentos que existem, por exemplo, que já estão extremamente fundamentados de uso de álcool na gestação, que às vezes é o que é mais comum até, né, na verdade, que o uso de outras drogas, para tentar, como a gente falou, quebrar essas crenças também, né? Tem aquela crença, por exemplo, que cerveja preta aumenta o leite, né? Então, todas essas crenças, o Claudemir falou no início, né, que eu tenho uma bebê pequena, né? Aí um dia estava recebendo, isso já, quando ela era, logo no início que ela nasceu, eu recebi uma pessoa em casa, assim, para cuidar enfim, de algum conserto que precisava, daí falando sobre o bebê, ele disse, mas a minha esposa, eu falava
enfim, falando sobre a dificuldade do bebê dormir de noite, enfim, coisas comuns às mães que estiverem escutando. E aí essa pessoa que estava consultando falou, mas a minha esposa tomava um cálice de vinho todas as noites antes de dormir, só amamentando. E aí ele estava me dando essa dica, assim, né? Que eu tomasse, então, um cálice de vinho antes de dormir, que daí o álcool passava pro bebê e o bebê relaxava e dormia. Então, como tem essas crenças, essas crenças ainda, né, de que o álcool não está ligado a prejuízos, né, para o desenvolvimento do feto ou depois do bebê em fase de amamentação. Então, quebrar essas crenças pode ser uma ideia interessante, assim, trabalhar com essas crenças, né, através de, como tu disse, informações da realidade, dados científicos, enfim. Eu acho que, assim, sem dúvida é um mundo importantíssimo, né? Trabalhar nessa fase com as gestantes. E a gente tem cenários complexos, assim. Eu trabalho com dependência química há muitos anos, né? E, por exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos uma taxa altíssima, assim. Porto Alegre é uma das únicas cidades no Brasil que tem uma maternidade só para mães que são dependentes de drogas. Então, é um desafio. Acho que é por isso a importância da gente conseguir promover esse pacote, assim. Então, é importante ter clareza das diretrizes da ONU-DC. Assim, a gente sabe que é desafiador isso. Muitos dos materiais são produzidos em inglês. Mas é isso. Nós temos o curso de habilidades parentais pelo Prevenir Sempre, que são os pais na prevenção. A gente no YouTube também, nesse mês, a gente tem falado sobre as habilidades de vida, então a gente pegou as 10 habilidades que são mais destacadas pela Organização Mundial de Saúde e temos feito um vídeo de cada habilidade para fortalecer um pouco. Eu acho que o nosso desafio é esse mesmo, assim, conseguir incentivar as habilidades parentais, conseguir trazer iluminação para as habilidades de vida, trazer essas informações, então essas iniciativas assim de conseguir traduzir um pouco o e-book do NAIDA, traduzir esse da ONU-DC, essas informações vão ajudando a romper com as crenças normativas e as informações de drogas, elas vão ficando menores, né? Que acho que é esse o desafio, assim, a gente historicamente falou muito de droga e tentou nessa abordagem do medo, assim, de alguma maneira sensibilizar, a gente viu que isso é ruim. Então, a ideia é inverter essa balança, né? Hoje, falar menos de droga e mais dos outros assuntos, né? E acho que nós estamos encerrando o nosso tempo aqui. Para fechar, temos uma última pergunta aqui, vou fazer do Raimundo. Então, a dúvida dele é assim, qual o tamanho da amostra, assim, que proporção que eu tenho que ter para conseguir gerar um impacto numa cidade? Então, ele dá um exemplo, assim, se eu estou numa cidade que tem 10 escolas, mais ou menos 3.000 alunos, quantos alunos, né? Qual o mínimo de aluno que eu teria que cobrir, assim, para conseguir garantir um impacto nesse território? Eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido, assim, de proporção. Nossa, nessa aí me pegou, deixa eu pensar. Eu acho que é muito complexo mesmo, né? A gente... Que impacto, quantas a gente teria que atingir para ter um impacto naquela cidade, por exemplo, quantas escolas, é isso? A pergunta exatamente é o seguinte: qual seria o percentual mínimo ou ideal de cobertura, né, de alunos atendidos para que ocorra algum impacto no território, como a redução da demanda por consumo de drogas? Então, acho que eu queria dizer assim, se eu for implementar um programa numa cidade, né, da minha amostra de alunos, assim, quantos por cento eu teria que cobrir, teriam que participar de um programa para a gente conseguir gerar alguma mudança, né? Quando a gente pensa em política pública, normalmente a gente pensa em abarcar todo mundo, né? Não sei, Rodrigo, se tem outra informação, mas eu não vejo, assim, nenhum estudo que pense dessa forma, assim, de qual que é o mínimo que eu tenho que abarcar para ter um impacto, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num programa que previna o uso de drogas, desses que a gente falou, de habilidade de vida, a gente pensa em implementar em todo aquele território, caso a gente tenha evidência de sucesso, né, de que ele de fato previna, a gente faz primeiro um piloto, né, aplica em algumas escolas, aí sim tem um número específico que vai, né, dentro da pesquisa nos proporcionar essa informação de que de fato ele é efetivo ou não, e aí depois ele sendo efetivo, a ideia é que ele seja implementado em todas as escolas
todas as crianças daquela faixa etária, para aí a gente ter o resultado que a gente imagina, né? E acho que tem uma coisa assim que torna mais complexa, que é um pouco do que a gente estava falando aqui no início. Então, nós temos aqui representantes do Nordeste, nós temos aqui o Distrito Federal, você está no Rio Grande do Sul, nós estamos em São Paulo, que são realidades completamente distintas, né? Então, numa cidade você tem escolas de classes sociais diferentes, então isso já traz uma participação dos pais em realidades distintas, né? Então, se você está num cenário de muita vulnerabilidade, normalmente a organização dessas famílias elas são mais restritas, né? Então você tem menos proximidade com os pais, uma dificuldade de acessar os cuidadores, uma adesão aos programas mais complexos. Então tem uma relação com repertório, com resiliência. Então, assim, é difícil mesmo dizer, ó, X% já gera uma mudança, porque nós estamos falando de necessidades distintas, né? Mesmo nessas escolas, às vezes você tem uma dificuldade maior numa faixa etária, que tem uma relação com o bairro, que tem uma relação com a formação familiar e etc. Assim. E a questão, acho que também é que, no caso, por exemplo, do treinamento de habilidades que a gente estava falando, é preciso que todo mundo receba esse treinamento, porque ele não é, por exemplo, assim, não adianta o meu colega receber e eu não receber, e aí isso vai fazer com que, de uma forma, assim, comunitária, diminua o consumo, né? Então, tem que ser todo mundo receber mesmo, porque são habilidades individuais. É isso. Tem que ser, né? E acho que fica o convite e o gancho para a discussão de amanhã. Então, nós temos a doutora Cláudia aqui amanhã falando um pouco sobre os padrões de consumo de drogas dos jovens e adultos no Brasil. Então, a gente vai encerrando aqui hoje, mas fica o convite para amanhã. É muito interessante falar de padrões de uso, é sempre importante, é um pouco da conversa do Felipe, né? Eu acho que a Júlia está reforçando também no chat a importância de responder o e-mail enviado. De novo, né? Não quero ser muito prolixo aqui, mas a gente falou lá que nós temos feito um esforço para manter o relacionamento com todos vocês, né? Independentemente se ele é iniciado pelo Previna ou pelo Prevenir Sempre. Mas às vezes esses e-mails vão para o spam, não desejados, a gente não estabeleceu um relacionamento ainda. Acho que é importante vocês verificarem a caixa, se inscreverem aí no curso, no e-book, acessar o Previna com recorrência, mandar uns e-mails, que todo o nosso esforço aqui representando a academia e a administração pública é para conseguir munir vocês de informações para romper com essas crenças normativas, de desenvolvimento de bons programas baseados em evidências, e que a gente consiga falar mais sobre as habilidades, né, parentais e de vida e menos sobre droga. Acho que é isso. Muito obrigado, viu, doutora Juliana? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer poder, como eu disse, passar um pouquinho do meu conhecimento e dialogar um pouquinho com todo mundo do Brasil todo aí sobre esse assunto que é tão caro para todos nós.